Você já viu casos em que grandalhões são tratados como crianças pelos seus pais? A minha mãe muitas vezes, quando vai me apresentar para algum amigo, diz: "Esse é o meu bebê." Bem, brincadeiras à parte, existem muitas pessoas que não sabem diferenciar criança de adolescente e nem a implicação legal para isto. Você sabe? Sabe quais são as implicações? Eu sou o Thiago Meister e esse é o canal Tutelando. Aqui você encontra a resposta para essas e muitas outras perguntas. Vamos nessa? O Estatuto da Criança e do Adolescente instituiu a doutrina da proteção integral. Ou seja, a partir da sua sanção, todas as crianças e adolescentes gozam de proteção. Você sabe diferenciar criança de adolescente? Vamos ver o que diz o artigo 2º da lei. Diz assim: considera-se criança, para efeito desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Por que a lei faria essa diferenciação? Qual o motivo para que isso viesse a acontecer? É muito básico. Existe dentro do Estatuto algumas coisas que se aplicam a crianças e outras coisas que se aplicam a adolescentes. Quer exemplos? Vamos ao artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá, o ECA dispõe acerca da colocação de criança e adolescente em família substituta. Veja, família substituta é diferente da família natural, da família extensa e da família ampliada. Em um outro vídeo, nós vamos falar sobre todos os tipos de família. Pois bem, o que diz o artigo 28 no seu parágrafo 1º? Fala assim: sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão, sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. Vamos então fatiar esse parágrafo para que nós possamos entender o que ele quis dizer. Sempre que possível, ou seja, não é uma exigência, não é obrigação. Quando for possível, será feito. Será feito o quê? A criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional. Ou seja, antes de colocar a criança ou adolescente em família substituta, sempre que possível, eles serão ouvidos pela equipe interprofissional. Quem é esta equipe interprofissional? Podem ser duas situações. Pode ser a equipe do próprio Poder Judiciário, que aqui no estado do Paraná nós chamamos de SAIG, que é o Serviço Auxiliar da Infância e da Juventude. Eu não sei nos outros estados como se chama, mas é aquela equipe interprofissional que fica dentro do fórum e auxilia o juiz na tomada de decisões. Ou pode ser também a equipe interprofissional do abrigo, ou a equipe interprofissional do CREAS, mas uma equipe formada por diversos profissionais. Tá certo? Respeitado o seu estágio de desenvolvimento e compreensão. Então veja, respeitado o estágio de desenvolvimento e compreensão da criança, ela será ouvida pela equipe interprofissional, previamente. O que é o previamente? Esse termo aqui. O previamente significa que isso é antes da tomada de decisão, lá no meio do processo, quando se está analisando todo o caso. É isso que então o parágrafo diz. Se for possível, a equipe interprofissional vai ouvir a criança ou adolescente e vai levar em consideração a sua opinião para colocar no seu relatório dentro do processo. Pois bem, o que diz o parágrafo 2º do mesmo artigo? Diz assim: tratando-se de maior de 12 anos, será necessário o seu consentimento colhido em audiência. O que significa? Significa que para adolescente é necessário, não é sempre que possível. Vai ter que acontecer. E vai ter que acontecer o quê? Ou vai ter que acontecer o seu consentimento, ele vai ter que concordar. E ele concorda como? Concorda na audiência, na frente do juiz, cara a cara com o juiz, olhando nos olhos do juiz. E se ele não quiser, ele vai dizer: eu não quero. E o juiz vai ter que acatar a decisão do adolescente. Veja a diferença. No parágrafo 1º, quando está falando de criança e adolescente, se for possível,
vai se fazer esse estudo prévio, essa análise prévia, se for possível. Se não for possível, ou sendo possível ou não sendo, não importa, o adolescente vai ter que ser ouvido pelo juiz em audiência. Interessante, né? Tem um outro exemplo. Vamos ao artigo 45 do ECA, quando ele está falando sobre adoção. No parágrafo 2º também. Diz o seguinte: tratando-se de adotando maior de 12 anos, ou seja, adolescente, será necessário o seu consentimento. Veja que interessante. Se for criança, não é necessário o consentimento. Agora, se for adolescente, acima, maior de 12 anos, vai ter que ouvir e vai ter que pegar o consentimento. Se não quiser, não será feito. Porque o ECA é claro em dizer que é necessário o consentimento. Temos ainda outro exemplo, que é o artigo 105 do ECA, que diz o seguinte: o ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Ou seja, se for adolescente, vão ter algumas medidas que são as previstas lá a partir do artigo 105. Se for criança, então as medidas que vai receber são as medidas do artigo 101. Essas são as diferenças que o ECA traz para criança e para adolescente. Por isso que é importante a gente saber quando é criança e quando é adolescente. Reforçando então, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a pessoa até 12 anos de idade incompleta é criança e de 12 a 18, adolescente. Esta condição não muda nunca. E então eu tenho uma super dica para você. Preste atenção, nós não podemos confundir as condições que o Código Civil dá em que se reduz a maioridade civil, que são, por exemplo, a emancipação, o casamento, o exercício de atividade pública em caráter efetivo, a colação de grau em curso superior. São algumas condições que proporcionam ao adolescente que obtenha a maioridade civil. Essa condição de obter a maioridade civil não tira dele a condição de adolescente. Portanto, o estado de criança ou adolescente não tem nada a ver com a maioridade civil ou penal. Ok? Então, para não esquecer mais, até que a pessoa complete 18 anos de idade, ela goza da proteção integral estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente. Curtiu? Então se inscreva no nosso canal clicando nesse botãozinho vermelho de inscrever-se. Se inscreveu? Maravilha! A partir de agora, toda vez que postarmos um novo vídeo, você vai receber uma notificação. Clica também no joinha de gostei e assim você vai ajudar a tornar este vídeo mais popular e ele poderá ser visto por mais pessoas. Acesse também nossa página no facebook.com/tutelando. Curta, comente, compartilhe as publicações. Mande sua mensagem para nós, comente este vídeo e teremos o maior prazer de responder você. Envie sua dúvida, sua sugestão e nós vamos fazer novos vídeos em parceria com você. Meu nome é Thiago Maister e esse é o canal Tutelando. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.